Seja abençoado em mais um de nossos programas. Eu sou o pastor Welber Aquino e você está em mais um Conexão Getsemane. Seja bem-vindo em mais um de nossos programas e hoje nós temos a oportunidade de entrevistar o chefe Rômulo Perdigão, que está à frente da Osteria Degli Angeli, ou significado em português, qual que é mesmo? Osteria dos Anjos. Dos Anjos. Degli é dos Angeli, anjos. Sim. Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rômulo. Rômulo, primeiro fala com o pessoal de casa quem você é. Quem é o Rômulo Perdigão? Primeiramente, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando aí uma grande bênção na minha vida aí nos últimos 6 anos. Uma melhor definição de quem é Rômulo Perdigão hoje, uma situação de síntese, eu sou o servo de Deus que conheceu a Cristo em 2009, através de um convite feito por um membro aqui da igreja, o Luiz, né, da agência, e eu venho, ao longo desse período, trilhando uma caminhada, uma jornada, sobre as bênçãos de Deus. Experiências com Deus todos os dias, né? O seu interesse pela cozinha, como que começou? Também, a cozinha foi uma influência de casa, tá? Minha mãe sempre gostou de cozinha, e a minha esposa, Rosileide Oliveira Perdigão, é uma cozinheira nata. Então, eu recebi essa influência maternal e essa influência da esposa. E a gente veio aperfeiçoando e, com muito orgulho, a gente veio crescendo nessa profissão. Então, eu recebi de casa mesmo. Você, então, já começou a falar, você não nasceu no lar evangélico? Não nasci. Seus pais eram católicos? Meu pai era espírita e a minha mãe católica não praticante. Tá? Então, assim, eu não tive a referência evangélica desde criança. Isso fica muito difícil para a gente, né? Assim, você conhecer um novo mundo a partir de um determinado período da sua vida. E é importante você falar isso, porque quem vai ser usado como ferramenta para apresentar esse novo mundo a partir de um determinado momento da vida para as pessoas é você que está aí nos assistindo. Você que é o verdadeiro evangelista. Você que é o missionário. E às vezes a pessoa fica assim, não, já está mais com a idade mais acima, uma pessoa já intelectualizada, uma pessoa que tem bens, então de repente eu não vou falar para ele. E foi de suma importância que uma pessoa, mesmo depois de adulto, né? Sim. Talvez já realizado profissionalmente, uma pessoa falasse de Cristo para você. Sim. Foi um momento muito oportuno da minha vida. É um momento que aparentemente tudo estava bem, a vida espiritual, digamos assim, estava na zona de conforto, né? E a vida profissional também muito bem. Você trabalhava com o que antes? Eu sou administrador. Eu conheci esse membro da igreja através de um trabalho que eu estava fazendo. Um banco que você prestava serviço na época? Exatamente. Então você era um consultor do banco? Consultor do banco, fazendo um trabalho envolvendo aí agências de viagem. Então, Luiz, com um servo incansável de Deus, me fez uma proposta, me chamou, Rômulo, venha conhecer a nossa igreja, venha no próximo culto. E assim eu fiz. Né? Luiz, para quem não sabe, Luiz é o que coordena a agência de viagens aqui da Getsemane. Inclusive, é o que organiza a viagem para Israel. Se você tem alguma vontade de conhecer Israel, conhecer lugares acompanhados até mesmo pelo pastor Jorge Linhares, como guia, estando junto ali com você, não deixe de procurar a agência do Luiz, aqui através do telefone da igreja. Sim. E ele apresentou Jesus para você? Sim. Aí assim eu fiz. Né? No domingo seguinte, eu estive na igreja. Confesso que com uma carga de preconceito muito grande. Né? O pai é espírita e a mãe católica não praticante. Quando eu cheguei à igreja, eu cheguei com toda essa carga de preconceito, né, em relação à igreja evangélica, em relação a pastores, etc. E eu confesso que nos primeiros 5 minutos... Deu vontade de levantar e ir embora. Quando eu vi o pastor Jorge, eu quebrei
toda essa carga de preconceito. Que eu vim muito resistente, vim com vontade de não vir. Então foi o contrário que geralmente acontece, né? As pessoas, às vezes, nos primeiros 5 minutos, querem levantar e ir embora. Sim, sim. Então você teve a sensação realmente que um profeta estava falando ali. Sim, então ele quebrou assim muito rapidamente todas as muralhas, todos os preconceitos. Eu acho que a espontaneidade, né, é fundamental. A situação informal. Então eu enxerguei tudo nos primeiros 5 minutos e ali foi confesso, uma paixão ao primeiro momento, né? E aí, de lá para cá eu estou na igreja já há 8 anos. 8 anos já. 8 anos. Outra observação que você fez, que é extremamente importante, é com relação ao tipo de pregação que nós temos aqui pelo nosso presidente, o pastor presidente Jorge Linhares. Sim. Aquela informalidade dele ao contar casos pessoais, Sim, né? sim. Todos baseados em um texto bíblico, Sim. é extremamente importante. Sim. Por exemplo, que às vezes a pessoa fala, não, eu prefiro uma teologia mais aprofundada. A teologia dele é aprofundada, mas usando exemplos do cotidiano dele, como Sim. Paulo pregava, falando de exemplos do cotidiano, como Jesus também contava Sim. parábolas e exemplos do próprio cotidiano. Então, às vezes a pessoa fica, não, porque lá tem brincadeira, o pastor brinca, ou o pastor conta muito caso pessoal. Entenda a importância desses casos pessoais e até mesmo dessas brincadeiras no momento certo, né? E ali, você já trabalhava... Não, você ainda não trabalhava com a alimentação. Não, não. De repente a crise bateu na sua porta. Sim, sim. E como que foi essa questão da crise? Bateu na sua porta? Você perdeu o emprego? Na verdade, eu tive uma ruptura Com o lugar que você trabalhava? numa sociedade. Ah, tá. Então, esse momento de vir para a igreja foi um momento muito providencial, um momento muito especial. E você não veio por causa dele, você veio depois ele aconteceu. Sim, né? sim, sim. Então, na verdade, logo após, eu tive uma ruptura na sociedade e essa ruptura me levou ao zero financeiro. Tá? Eu, de uma hora para outra, de um dia para o outro, eu perdi tudo. No dia seguinte a essa grande perca, eu não tinha condições de pagar um ônibus. Olha só. Tá? Então, assim... veio aquele momento inicial de desespero, né? O que está acontecendo? Normal, que é normal, todas as pessoas. Vários ciclos, né? A perca ela representa vários ciclos. E depois eu lembrei dos momentos, de várias passagens que eu estive aqui durante vários cultos. Ou seja, Deus estava falando para mim que aquele momento representava um momento de mudança. Um momento que eu iria, sim, passar por tribulações, iríamos passar por um deserto, iríamos passar por grandes obstáculos, mas Ele queria me levar para níveis altos. Então, esse foi o propósito. Eu iniciei essa grande jornada, foi um grande deserto na minha vida, menos de um ano após o batizado, e... neste grande deserto, Deus foi me dando orientações. Deus me falava diariamente o que eu tinha que fazer. Eu fico impressionado, Rômulo, com a questão da espiritualidade que você está me falando. Mesmo porque tem pessoas que falam assim, eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi ser crente. Eu escolhi ser evangélico. Você não escolheu. Quem escolheu foi Deus. Sim. Te deu a oportunidade de conhecer esse tão grandioso e amoroso Senhor, esse Jesus que faz isso, que levou um homem antes mesmo que a crise aparecesse, já o preparando para conseguir passar por aquele deserto. E nós continuamos no próximo bloco. Para você que perdeu o comecinho, é só olhar no YouTube ou no site da igreja e Conexão Getsemane. Daqui a pouco, mais um pouquinho, porque aí a gente vai contar a virada dessa história com o Rômulo Perdigão. Até mais.
Você é bem-vindo a mais um bloco do nosso programa, agora no segundo bloco, com uma história que está impactando a minha vida e vai impactar a sua. A história do Rômulo Perdigão, um homem que viu no deserto, na crise, uma oportunidade. Rômulo, você passou, aí começou o deserto, que a gente começou a falar no bloco anterior, se você perdeu, pode olhar no YouTube ou no site da igreja. E aí, de repente, criou-se a ideia de um bolinho, foi da sua esposa. Sim, sim. Como que foi essa história? A ideia foi uma situação muito particular, né? Com esse momento aí de transição, obviamente a nossa mesa não era tão farta, com picanhas, com etc e tal, né? A esposa sempre querendo nos alegrar através da criatividade do alimento, né? O alimento ele tem esse poder de afeto. Ela comprou lá 2 quilos de mandioca e meio quilo de carne moída e fez um bolinho de mandioca, né, na ausência da picanha, naquilo todo, para compor. Esse bolinho de mandioca, eu saboreei o bolinho e fui impactado com aquilo. Assim, eu fiquei numa situação de euforia muito grande. E ela não entendeu. Falei, mas tá tão bom assim? Eu falei, não, tá excelente. O nosso ponto de partida, o nosso marco zero, vai ser através desse bolinho de mandioca. Olha. Nós vamos nos reerguer, nós vamos derrubar todas as muralhas através desse bolinho de mandioca. Esse bolinho de mandioca é o primeiro passo para nós mudarmos de vida. E ela também foi contagiada com aquilo, foi num sábado, inclusive, foi contagiada com aquela alegria. E já na primeira semana, nós iniciamos o empreendimento com um bolinho de mandioca. Foi algo instantâneo. Aí vocês começaram a vender? Ela começou a vender. Esse bolinho para os amigos, os conhecidos? Isso. É o caminho mais estreito, né? Vamos bolar uma empresa? Não, vamos começar agora. Né? Se tiver com muita estratégia, A gente começou na semana seguinte. Na semana seguinte, ela se revestiu de uma coragem, de uma humildade, derrubou muitas muralhas. Ela saiu na rua. Ela saiu visitando comércios e vendendo bolinho. E aí, o projeto foi se avolumando, foi ganhando espaço dentro do bairro, no bairro Planalto, e as pessoas reconheceram a Rosileide, todo esse projeto, pelo afeto, pelo amor que ela empregava ali. Tudo tem uma estratégia. Você está percebendo aí, né? Não foi não nasceu de repente, sem esforço algum. Deus nos exige esforço. Sim. E amor àquilo que Ele nos dá. Sim. Né? Porque não adianta nada Ele dar uma pérola, como a própria Bíblia diz, ao porco. Sim. Que não vai ter valor algum. Né? Então, Jesus dá as pérolas àqueles que vão valorizar esses presentes como pérolas. E veja aí, se Deus não está te dando alguma coisa e você está simplesmente deixando passar. E aí valorizou, começou a vender aquele... De repente veio uma indenização de um projeto anterior seu. Sim, exatamente. Dessa indenização você teve uma ideia. Qual foi essa ideia? Dessa indenização eu tive uma direção de Deus. Uma direção de Deus. Direção de Deus. Da gente estruturar um restaurante. Então eu saí num momento de peregrinação. Né, visitamos mais de 40 estabelecimentos comerciais. Paralelo a isso, a Rosileide foi adquirir técnicas. Ela abriu mão aí do trabalho, ficou estudando 8 meses, ou seja, nós fomos aprimorando. E até que em 2013 nós adquirimos um restaurante, Osteria Degli Angeli. Tá? Então foi através de uma jornada, Deus foi nos abençoando, nos dando direção, e nós achamos o que nós estávamos buscando. Onde que fica o Osteria? Osteria fica no bairro Anchieta. Qual que é o endereço? Rua Francisco Deslandes, 156. Tá? É um lugar abençoado, um lugar onde a gente vai ter o prazer de saborear a materialização de todos esses milagres que nós estamos falando aqui. Fala o telefone para o pessoal que tem em casa. O nosso telefone é 3281-7965. Repete de novo. 3281-7965. Está aparecendo aí, se você quiser fazer algum evento lá, conhecer esse lugar onde nasceu um milagre de Deus. Você vê que às vezes quer ter um exemplo, como que foi o caminho do sucesso.
muitos livros são escritos sobre o caminho do sucesso, né? Sim. E o caminho do sucesso pode ser uma coisa muito simples, simplesmente um relacionamento íntimo com Deus. É o que esse homem acabou de te apresentar, está te apresentando aí. E aí nasceu o restaurante. Vocês Sim. compraram um restaurante. Nós compramos o restaurante. Ele não estava num momento bom. Não, não. Era um momento também de transição. Sim. O restaurante, na verdade, ele existe, ele vai completar 10 anos. 10 esse anos. ano, né? Nós estamos lá, vai completar 4 anos. E ele estava num momento de transição, né? Uma situação de fadiga dos sócios dos proprietários anteriores. E nós sabíamos que seria um grande trabalho a desenvolver ali, tá? Muito empenho, mas, sobretudo, ouvinte da direção de Deus. Amém. Outra pergunta. Eles falam que alimento não tem crise. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Não é verdade. Se for mal administrado, a crise vai bater na porta. Exatamente. Ter um bom empreendimento nesse segmento aí alimentício é mais do que fazer um bom prato de comida. Então, aquela cozinheira que faz um almoço maravilhoso aí para os familiares, para os filhos, não necessariamente ela vai ter êxito no empreendimento. Então, um restaurante, ele requer... Não é simplesmente saber cozinhar. Não, requer muita administração. Você até fez uma relação para mim. Administração, não se desesperar, né? Sim, sim, sim. O restaurante, ele tem... O restaurante, ele possui uma porta de entrada e várias de saída. Tá? Ou seja, você tem um caixa e tem várias formas de sair. Desperdício, avaria. Então, assim, é um empreendimento um tanto quanto complexo. Que né? exige atenção. Que exige, assim, total comprometimento. São detalhes, então, que podem fazer com que um empreendimento desse morra. Sim, sim. São pequenos detalhes, não são coisas grandes, não é percas grandes, não. São pequenos detalhes. São pequenos detalhes que, no dia a dia, vão somatizando e, no final de um período, você tem uma grande perca. Tá? O segmento de alimentação fora do lar, no noturno, que é a parte mais gastronômica, ela teve um impacto muito grande com a crise. Isso aí você vai falar depois dos nossos comerciais. Continue aí na TV Jet. Daqui a pouco, a finalização dessa história de sucesso com Deus, que ele deixou bem claro, com Deus. Não desligue sua televisão, chame seus amigos para assistir aí um pouquinho desse testemunho maravilhoso. Até mais. Força e o poder.
nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Seja abençoado em mais um bloco de nosso programa. Hoje nós temos aqui a oportunidade, para quem perdeu os blocos anteriores, é só ver no YouTube ou no site da igreja, como eu sempre digo. Um abraço para todos que estão nos assistindo, as pessoas que estão no hospital, pessoas que estão hoje aí querendo ouvir uma coisa diferente de Deus, em meio a uma crise, né? Hoje nós temos aqui o Rômulo Perdigão, que fez uma virada, fez com que acontecesse uma virada na própria vida através de um relacionamento com Deus. Rômulo, você falou que os detalhes assim são uma porta de entrada e várias portas de saída no bloco anterior. Sim, então, existem várias possibilidades de perder dinheiro realmente. Sim, sim. Né? E talvez até quebrar. Sim. Então, Deus foi te inspirando com relação a isso. Logo depois que você comprou o restaurante, teve uma crise. Sim, né? Que sim. foi um anúncio dessa crise que aconteceu, que está aí até hoje. Aí, naquele momento, caiu muito seu movimento à noite. Sim, bastante. Como foi que você fez? Pastor, nosso movimento, ele caiu, principalmente durante a semana, cerca de 40%, 50%. Foi uma queda expressiva, né, para dentro de um empreendimento. E aí eu imaginei o porquê da queda. Primeiro, o problema está conosco, ou o problema ele é geral? Né? A gente fez essa análise dos porquês. Então eu vi o seguinte, que os clientes eles tinham desejo de ir, mas em função de um bloqueio psicológico, né? Não vou consumir e tal, estou em crise, dinheiro. Então, obviamente, é cortado a questão mais supérflua. Então, o nosso segmento... Considerado supérfluo, é luxo, né? Ele está associado ao entretenimento, ao lazer, e não à subsistência em si. Enfim, então eu vi que tinha o desejo, mas tinha aquele obstáculo, né? A culpa, ou eu não posso, eu vou gastar até demais. Mesmo o medo de saber quanto que eu vou gastar. Exatamente. Né? Sem ter uma pré-programação, eu não sei nem quanto vai dar essa conta. Exatamente. Então são pequenos detalhes que distanciavam o cliente da nossa proposta. Então Deus me direcionou mais uma vez, né? Num momento aí, ao longo da madrugada, e me abençoou com esse projeto que se chama Tuto. Tuto, isso mesmo. O Tuto era um pacote onde eu conseguia quebrar todos esses medos, todas essas angústias do cliente antes do consumo. Tá? Era um pacote onde eu já consigo estabelecer o valor do prato principal, da sobremesa e da entrada. Então ele vai para o restaurante sabendo quanto que ele vai gastar. Né? Então eu explorei esse segmento. Explorei a questão do desejo. O desejo não é cortado com a crise. Não. Pelo contrário, né? Eu tenho desejo. As ansiedades aumentam os desejos. Exatamente. Então, nós fomos nesse caminho e aí conseguimos reconquistar de maneira gradativa todo o movimento. E hoje nós superamos o movimento anterior. Antes da crise. Você saiu no estado de Minas, para quem quer ver aqui, ó. Saiu uma matéria sobre o restaurante dele, né? Aqui no título da matéria, para driblar a crise, né?
falando sobre como ele conseguiu isso. E também tem aqui, ó, uma certificação que você alcançou, né? Sim, sim. Lá no, como é que chama? TripAdvisor. TripAdvisor, que é um certificador de atendimento. Sim, sim. Vocês estavam lá na colocação quase 2.000, não é isso? TripAdvisor é o maior site de avaliação do segmento de hospitalidade. Ou seja, restaurantes, hotéis, etc. Ele avalia todo mundo. Ele avalia todo mundo. Quem avalia são os próprios consumidores, que ao ter a experiência, eles deixam a avaliação online. Nós chegamos no restaurante, nós estávamos numa posição muito desconfortável, posição de 2.000, tá? No meio de 8.000 estabelecimentos na grande BH. E nós, ao longo desse momento de crise, que a crise ela tem a ver com você sair da zona de conforto, então nós entendemos que, além da nossa proposta gastronômica, nós tínhamos que ter um direcionamento de qualidade. Então, o ano passado, nós desenvolvemos um alvo para melhorar essa posição. E no final do ano passado, exatamente em dezembro, nós recebemos esse prêmio de certificação de excelência. Tá? Hoje nós estamos entre os 70 melhores. Entre 70 melhores restaurantes da grande BH, no meio de um universo de 8.000 estabelecimentos. É muita coisa, é muita coisa. Como a gente não pode deixar, a gente vai ler a palavra de Deus. Sim. E hoje a nossa palavra, meu irmão, se encontra em Lucas 9, a partir do versículo 12. Do versículo 12 ao versículo 17. Vamos lá comigo. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora essa multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos sem lugar deserto. Em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Jesus, dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão, e estavam ali cerca de 5.000 pessoas. Mas ele disse aos seus discípulos, novamente Jesus: façam-nos assentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos assentaram, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos, para que servissem ao povo. E olha só o que aconteceu. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda de sobra 12 cestos cheios de pedaços que tinham sobrado. Meu irmão, a crise pode estar sem solução aos seus olhos carnais, mas com os olhos espirituais você vai alcançar solução para esse momento. E como que você vai alcançar isso? Tendo intimidade com Jesus. E atitude. Muitos ali, quando perguntaram para Jesus, quando Jesus perguntou, e aí, o que temos? Ninguém levantou para falar nada, não tinha nada. Tinha talvez gente que tinha até, contextualizando, até alguma coisa, mas nem quis oferecer, porque achava que era muito pouco. Como você ali tinha aquele bolinho de mandioca com carne moída. Sim. Né? E você ofereceu isso para que Deus fizesse um projeto nascer. Sim. Aquele menino apresentou também os 5 peixes, né? E os 2 pãezinhos. Naquele momento que ele apresentou os 5 pães e 2 peixes, aquilo se transformou num grande milagre. Sim. Então, de repente, você tem alguma coisa na sua vida pessoal para oferecer para Jesus e muitas vezes fica calado. Ofereça aquilo que você considera pouco para Jesus, que você vai ver que Ele vai transformar isso numa coisa extraordinária, como eu sempre uso essa palavra, extraordinária. Perdigão, deixa um recado para as pessoas que estão em casa, que estão passando por um momento difícil, de forma compacta. Sim. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs. A crise, acho que esse momento de uma sacudida, e eu consegui vencer a crise fazendo uma pergunta muito simples. Em qual estágio que eu estou diante do propósito de Deus para a minha vida? Eu lá junto à instituição financeira, eu era um grande executivo, mas Deus não me queria em outro lugar. Deus me queria aqui, passando essa mensagem para você. Para isso Ele me aprimorou, me deixou passar por esse deserto, não me deixou sem proteção,
Todos os dias no deserto, uma coisa que veio muito forte, a proteção de Deus para nossas vidas. Então é a pergunta que você tem que fazer hoje. Em que estágio eu estou do propósito de Deus na minha vida? Você está fazendo o que Deus determinou? Faça essa pergunta. Ouse, saia da zona de conforto, tá? Vá para lugares altos. Deus te quer no lugar que você tenha significância, no lugar que você é desejado, no lugar que você tem possibilidades de resolver problemas. E principalmente abençoar as pessoas. Amém. Aqui nós temos um livro hoje que foi escrito por o pastor, nosso presidente amado, Jorge Linhares, e o Francis Bittencourt. Ansiedade, angústia e medo, que pode destruir a vida das pessoas. Mas com essa dica, com a dica que eu te dei, com essa palavra de Deus, você vai fazer o extraordinário acontecer. Amém. Perdigão, eu sou o Getsemane, e você? Eu também sou o Getsemane. Seja abençoado e até o nosso próximo programa. Amém, amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso